Graça e paz, amados irmãos e amadas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra do Senhor, vivendo tempos realmente muito difíceis. Mas não podemos esquecer da palavra do Senhor que disse que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias de tribulação. Nós podemos entender que já estamos vivendo no princípio das dores. E isso leva-nos a pensar com relação à nossa firmeza de fé. Essa é a hora que nós precisamos estar nos voltando integralmente para o Senhor. É importante que nós venhamos a estar seguros na nossa fé, porque a diferença será exatamente aí, aonde temos ancorado a nossa fé. Jesus disse que seria importante para todos aqueles que ouvissem a sua palavra, que pudessem estabelecer em cima dessa palavra a sua base e a sua rocha, a fim de que, quando viessem as chuvas, os temporais, os ventos fortes, essa casa estaria sendo firmada na palavra. Veja bem, amados, o que nos faz prosseguir, estar indo adiante, em meio a qualquer circunstância, é a certeza absoluta de que estamos firmados na sua palavra, que nos garante que em qualquer momento, em qualquer situação, Ele estaria conosco. Portanto, amados, vamos continuar firmes na nossa fé, firmes, seguros da nossa fé, e que nós possamos estar nos voltando uns para os outros. Deixarmos de ser ilhas, isolados. Não. É importante que nós possamos olhar em nossa volta e estar identificando toda a situação, toda a dificuldade, todos os problemas que todos estão enfrentando. E que procuramos, dessa maneira, estar atentos, ouvindo o clamor daqueles que estão perto, que estão longe. Há um clamor no mundo, há uma necessidade em todos os continentes, em todos os povos, em todas as nações. E nós sabemos que essa necessidade só pode ser suprida por meio de Jesus Cristo. Portanto, é importante, extremamente importante, que nós venhamos a estar continuando na caminhada e firmados na sua palavra e na sua promessa. Há muitos e muitos domingos nós temos falado a respeito dos mandamentos recíprocos. Mandamentos que visam desenvolver e nos aprofundar em nossa vida de comunhão, mergulhar nesse relacionamento cristão. Para isso fomos chamados, para a comunhão. Estaremos terminando daqui alguns domingos essa série de mandamentos recíprocos. Espero que todos os irmãos que têm podido ouvir essa palavra tenham retido esse ensinamento em seus corações. E que a igreja possa se voltar para a comunhão, para estar atentos, sim, à realidade em nossa volta, das pessoas que estão em nossa volta, dos irmãos que estão em nossa volta, e passarmos então a buscar ajudar uns aos outros.
O mandamento de hoje se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Nós vamos estar ouvindo essa palavra, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, falando aos nossos corações. Sim, porque a tua palavra, Deus, se não for dirigida pelo teu Espírito Santo, ela não vai produzir nenhum efeito em nós. Por isso pedimos que esse tempo precioso, tão pequeno, mas tão importante para nós, ao compartilharmos sobre esse assunto. Ó Deus, como nós precisamos estar olhando a necessidade do outro. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais cooperadores, mais ligados, mais, ó Deus, preocupados com aqueles que estão em nossa volta. Ajuda-nos, Espírito Santo, a vivermos a comunhão verdadeira. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a palavra nos diz levai as cargas uns dos outros, está dizendo bem claramente que eu preciso também ajudar o outro a levar a carga que ele está levando. Porque muitas vezes o peso está muito grande. E amados, quando nós estamos sobrecarregados e não conseguimos caminhar devido ao peso que está sobre nós, como é importante ouvir aquela voz amiga, aquela voz que vem e nos dá uma palavra de ânimo, de apoio, de força, e que ainda se compromete dizendo: olha, conta comigo, eu te ajudo nessa hora difícil, eu te ajudo a caminhar nessa hora, me dá um pouco desse teu peso. Quando a palavra nos fala a respeito da intercessão, a palavra intercessão, que muitas vezes nós estamos falando, vamos interceder pelo irmão, interceder por esse problema, por aquele. Interceder é se colocar no lugar de. É sair do seu lugar e ir para o lugar do outro, sentir a dor do outro. Isso quer dizer intercessão. A intercessão é a oração comprometida. É a oração que sai de si mesmo e vai e sente a dor do outro. Que chora pelo outro. Que sente a dor da doença dele naquela hora. Que sente o peso e a agonia, muitas vezes, que ele está sofrendo pela necessidade, pela perda, pela dificuldade, por tudo, enfim. Alguém já disse que nenhum homem é uma ilha. O homem é, portanto, um ser gregário. Isso quer dizer, ele vive junto aos outros. Não se vive sozinho. E como cristãos, como discípulos de Cristo, nós devemos ser exatamente o guardião do nosso irmão. Por quê? Porque temos a responsabilidade de suportar suas cargas, de perdoar suas falhas. Sim, porque quando também liberamos o nosso perdão, nós estamos tirando o peso da culpa dele. Quando estão precisando ouvir uma palavra
dizendo: eu te perdoo, você está perdoado. A palavra carga no original grego, baros, tem inúmeras aplicações. Pode significar literalmente um peso, uma carga. Em sua aplicação normal, moralmente falando, e espiritualmente, pode significar também uma responsabilidade, uma tribulação ou mesmo uma tentação. Portanto, cumpre-nos suportar, ou melhor dizendo, dar suporte, dar assistência e não uma mera tolerância, a ideia de aceitar. Não, mais do que isso. Não, eu aceito você, eu aceito o irmão. É importante que venhamos a dar a entender que estamos preocupados em ajudar, em restaurar aquele irmão e aquela irmã, a fim de aliviá-los de suas cargas, aliviá-los de seus pesos. Assim, nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 1, que diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. E quando fala aqui forte, está dizendo daquele que está numa condição melhor, naquele que tem ainda força, que tem a capacidade de olhar aquele que está enfraquecido, estender a mão e ajudá-lo. Ensinamento falso estava causando divisão entre os discípulos na Galácia. Na igreja da Galácia, eles estavam atacando uns aos outros, como dizem Gálatas capítulo 5, versículo 15, cheios de inveja, se exaltando uns sobre os outros. Ao invés de trabalhar juntos para superar batalhas espirituais, mas na guerra contra o pecado, precisamos da ajuda um do outro para encorajarmos, para darmos força. Em Gálatas capítulo 6, Paulo continua com as aplicações práticas da vida cristã, trazendo exortação aos irmãos para que eles se ajudem mutuamente. Levar as cargas uns dos outros. Ser um irmão que está atento ao erro, à falha, à dificuldade, ao problema, à dor do outro. Portanto, se um irmão cair no pecado, cair no erro, o outro que anda no Espírito, ele tem a responsabilidade de corrigi-lo, de ajudá-lo, de guiá-lo para o lugar certo, evitando que aquele que está caído esteja sobrecarregado pelo seu próprio erro, ajudando o outro a superar o pecado, sim, mostrando o amor que cumpre tanto a lei de Moisés como a lei de Cristo. A pessoa de mente carnal não ajuda. Aquele que tem a mente carnal, ele acaba pressionando, condenando, julgando o irmão caído. Aquele que vê a oportunidade, muitas vezes, no erro do outro, de julgá-lo, porque se acha superior. Paulo avisa que esse auto-julgamento comparativo, ele é vão.
Porque, diz a palavra, cada um será julgado individualmente, de acordo com o seu próprio desempenho nos seus deveres. É interessante, isso é, ironicamente falando, aquele que não ajuda o irmão caído, o irmão que está debilitado a ficar de pé, acaba se julgando como um irresponsável. Porque, na verdade, nos foi dada a responsabilidade de ajudar-nos mutuamente. Quantas vezes eu precisei de ser ajudado, como que foi importante aquela mão que foi estendida e que disse: Manuel, estou aqui, sou teu amigo, sou teu irmão, você não está sozinho não. Muitas vezes nós estamos dizendo: o Senhor te abençoe. Mas quantas vezes Deus quer usar a nossa vida para que aquele irmão seja abençoado? Muitas vezes estamos orando por você. Sim. Mas não estamos comprometidos. O que vale essa nossa oração? De que vale, amados? Levar cargas uns dos outros é estar cumprindo a palavra, cumprindo a lei de Cristo. Portanto, amados irmãos, em termos gerais, o cristão tem o dever, o compromisso diante de Deus de fazer o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. O servo de Deus, sim, o servo de Deus, aquele que está, como compartilhamos no domingo passado, aquele que se vê como servo, aquele que se vê em todo tempo pronto para servir, ele tem a responsabilidade, amados, de compartilhar todas as coisas boas com aquele que se dedica ao ensinamento da palavra. É importante que nós venhamos a estar sendo um instrumento de apoio, de suporte, de segurança para aquele que está pedindo, clamando por ajuda. Qual a nossa responsabilidade, amados, quando o nosso irmão peca contra nós? Qual o nível de compromisso que nós temos quando o irmão ou a irmã está passando por uma prova tão difícil, uma dor tão difícil? Realmente nós estamos dispostos a nos aproximar, a entregar a ele o nosso ombro, a dar a ele o nosso apoio, a ofertar a ele o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compreensão? Na maioria das vezes é tudo o que ele precisa. Muitas vezes, alguns estão precisando apenas de ser ouvidos. Muitas vezes levar as cargas uns dos outros é dizer: pode falar comigo, meu irmão, eu estou aqui para te ouvir. Quantos estão sem poder falar porque não encontram aquele ouvido amigo pronto para ouvi-lo? Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja, Deus, abrindo nossas mentes e nossos corações, abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar aqueles que estão em nossa volta, aqueles que estão aflitos, sobrecarregados, aqueles que estão debaixo de culpa, aqueles que estão sofrendo, clamando por ajuda, clamando por socorro. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a cumprir essa palavra na nossa vida, a levar as cargas uns dos outros. Porque dessa maneira nós poderíamos
chegar juntos ao porto seguro. Ajuda-nos, Senhor, a estendermos as nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a dar àquele que precisa o nosso amor, carinho, compreensão, perdão. É o que nós pedimos. E oramos assim, Pai, porque queremos viver a nossa fé de forma que ela seja verdadeira em nossos relacionamentos, que amemos de verdade e não só de boca, levando as cargas uns dos outros no amor de Cristo Jesus. Em nome de quem oramos, em nome de quem te agradecemos pela vida. Amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, como disse no começo do nosso compartilhamento hoje, nós, a partir do mês de fevereiro, vamos estar iniciando uma nova série de estudos para a igreja. Vamos estar em oração por isso. Vamos estar em oração para que nós venhamos a estar passando por essa nova prova que estamos passando, que todos estão passando, e que possamos aprender que em tudo Deus está no controle e que Ele está apontando para nós um caminho melhor e que nós possamos seguir nesse caminho melhor. Que Deus abençoe, amado irmão, amada irmã. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Que Deus abençoe a igreja. Eu peço que nós, aonde estamos, possamos estar juntos na oração. Que possamos estar fortalecidos na nossa fé. Que possamos continuar vivendo a comunhão preciosa em Cristo Jesus. Peço que orem por mim, pela minha vida, pela minha família. Orem pelo pastor Marcelo, pela sua família também, pela pastora Sara. Ore pelos diáconos da igreja, pelos ministérios, ore pelo ministério infantil. Oro para que Deus continue a fortalecer nossos pequeninos, as nossas crianças. Eu agradeço a Deus porque elas têm sido mantidas, mesmo que distantes, mas estão mantidas no compartilhamento da palavra. Ore pelos nossos famílias, os casais da igreja. Ore para que os jovens estejam fortalecidos, abençoados. Ore para que nossa vida continue sendo para o mundo luz, continue sendo para toda a terra sal. Possamos fazer brilhar em nós a luz de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima hora e nosso encontro na igreja, nossos cultos presenciais. Continuamos domingos às 20 horas e também às quartas-feiras. A igreja está reunida. Eu não tenho estado em todas as reuniões. Eu tenho procurado me preservar e vou continuar atento em oração, sabendo que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Shalom, shalom.